Meus nobres amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem, que estejam tranquilos. Mas eu vim aqui para fazer mais um vídeo daqueles que são dos mais importantes, que eu digamos, tendo em vista de uma alteração legislativa. Porque toda vez que nós deixamos um vídeo novo aqui, o pessoal questiona, coloca coisas atuais, né? Coisas atualizadas. É exatamente este o motivo que eu estou fazendo esse vídeo. E eu vou tratar de um aspecto super polêmico, né, referente à lei de abuso de autoridade, a lei que trata especificamente sobre os crimes de abuso de autoridade, e a lei 3.869 de setembro de 2019. Então, nós temos essa inovação legislativa. Não sei se vocês estudaram sobre essa lei. É uma lei que tem por volta de 38 artigos. Não são artigos grandes, mas é importante que nós façamos a leitura de alguns artigos que são de grande importância, de grande interesse para a sociedade, não somente aos advogados, tanto ao cidadão comum também, né? Os advogados também estão inseridos como cidadão comum, obviamente, mas todos têm que conhecer um pouquinho dessa lei. Essa lei é muito importante, as pessoas não estão levando muita noção da questão da nova lei de abuso de autoridade. Essa lei vai ser um pouco complicada para aplicá-la, porque precisa observar alguns aspectos, inclusive interpretativos. Acho que nós temos que tomar muito cuidado na organização de ideias acerca desta lei. São apenas 38 artigos, conforme dito, mas elas são de extrema relevância. Primeiro assim, o artigo 1º, nós vamos saber, logicamente, ele trata lá que abuso de autoridade cometido por agente público. Ele já deixa de forma especificada, é um agente público que pratica o crime, seja mesmo servidor público ou não. Então aí nós temos que tecer breves considerações a parte lá do direito administrativo, né, o que é agente público, né? O agente público, aquele que exerce funções que não são, pode ser do mesmo agente público ou não. No caso, uma autoridade pública, dificilmente você vai ter a pessoa que não seja agente público, mas pode colocar de forma equiparada também aquelas pessoas que por exemplo, nomeadas para determinada função, né, determinado ato, né, os serventuários da justiça, por exemplo, aí os leiloeiros, né, temos que incorporar a todos, sejam, né, a própria legislação estabelece que, sendo o crime de abuso de autoridade cometido por agente público, se ele é agente público, não precisa ser necessariamente um servidor público, é o que a própria legislação estabelece. E que ele esteja, aquele agente público, que a autoridade, no caso, que esteja a serviço público de suas funções, ou mesmo a pretexto de exercê-las, abuso do poder que lhe seja sido atribuído. Então, o artigo 1º, ele deixa bem claro que quem é a pessoa que pode ser agente público e que pode ou não. Até posso também citar o exemplo, os mesários, né, aqueles que prestam serviço voluntário, também são na condição, na qualidade de servidor público, né, ainda que transitório, executando aquela atividade. Então, é importante que nós tenhamos em mente qual será o causador da autoridade, a causadora do crime de abuso. Então, a questão do abuso de autoridade, aí o artigo 2º elenca lá membros do Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, tribunais de contas e conselheiros de contas. Ele deixa o leque de opções ali. Ele diz realmente, o artigo 2º, ele não diz, ele diz um ponto interessante, que não é limitado essa lista, né? Os servidores públicos e militares e pessoas a ele equiparados. Servidores públicos e militares. Servidores militares, quem sabe quem é? Servidor militar. Nós temos lá o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, militares no geral. Agora, que é das Forças Armadas, aqui não diz respeito a isso, mas, né, se há pessoas a ele equiparadas, fica um pouco bem aberto demais. Mas, assim, a própria legislação estabeleceu que se tratando de forma limitada, né, que não se limita às pessoas do rol especificado no artigo 2º, ou seja, policial militar pode ter que ser aplicado a lei de abuso de autoridade? Tem, né? Então, com a legislação, abuso de autoridade, a gente fez uma leitura, reli, fiz toda a questão. Até peço licença, vou aqui pegar o meu óculos para ler alguns trechos mais importantes. A lei de abuso de autoridade, ela é necessária, inclusive no momento atual, né? Aí ele fala de alguns aspectos bem resumidos. No artigo 3º fala sobre a ação penal incondicionada, né, que é incondicionada. O Ministério Público tem que promover essa ação, né, que significa dizer. E aí ele fala, no artigo 1º, ele fala, parágrafo 1º, no caso aqui, ele fala que
será admitida ação penal privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público adiar a queixa, repudiá-la, oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recursos e todo o tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. E o que aqui seria, no caso, a ação penal ela vai servir como subsidiária, a ação penal privada, ela vai ser subsidiária da ação penal pública incondicionada. Ou seja, quem deve promover fazer a promoção da denúncia, o Ministério Público, né, a parte legítima no processo aqui da ação penal. Já definiu a própria legislação nesse sentido, a parte processual. Então, nós temos que observar lá a questão de efeitos de condenação. Logicamente, eu vou dar um pulo aqui na legislação, que eu estou lendo artigo por artigo, pelo menos os principais, para a gente conseguir ter boas noções sobre a lei, a lei de abuso de autoridade. Então, aqui, o artigo 9º, ele estabelece aqui pontos importantes sobre os crimes, né? Então, é bem complexo, requer cuidados, porque cada um deles são taxativos. E os crimes, as medidas a maioria aqui, ó, igual diz, o artigo 9º decreta a medida de prevenção da liberdade, de privação da liberdade e manifesta desconformidade nas hipóteses legais. Aí todos os crimes, interessante deixarmos claro, aqui uma breve noção sobre a lei de abuso de autoridade, mas todos os crimes são de detenção e nunca de reclusão. Ninguém vai preso por conta dessa questão relacionada ao abuso de autoridade, ao crime, com o crime propriamente dito. Mas nós temos que ter em mente, deixar claro que somente haverá, no caso, a perda de um cargo, por exemplo, como diz lá o artigo 4º, ele fala, são efeitos da condenação, tomar a certa obrigação de indenizar o dano causado pelo agente, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos. Aí ele fala inabilitação para o cargo, da função, de 1 a 5 anos, e aí ele diz que somente irá perder o cargo público, aquele agente público no caso, né? Se agente público, seja ele servidor ou não, conforme o artigo 1º já estabelece, que mesmo se o agente, no caso, cometeu uma vez, ele não vai preso, ele vai receber determinada pena de detenção. Aí, conforme a espécie de crime, detenção de 1 a 4 anos de multa, geralmente regime semiaberto. Aí, no caso, se a pessoa é primário, regime aberto, acaba dando elas por elas, faz a suspensão condicional do processo, existe a possibilidade. Então, tem essa questão das regalias ainda que nós temos que observar, porque não é algo tão grave o que o legislador entendeu, né? Porque se fosse grave, iria colocar reclusão, né? Ou semiaberto, já deixa claro ali, regime semiaberto com todos os crimes. Mas não foi a verdade, não foi a realidade, porque foi aplicada, foi feita a lei em si. Então, no caso aqui, por exemplo, deixar, o artigo 12, né, um dos crimes, deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Detenção de 6 meses a 2 anos de multa. 6 meses a 2 anos de multa, gente. O que vai acontecer com esse juiz, né, no caso que decretou deixar injustificadamente? Não é um ato de omissão, né, no caso do servidor público, no caso aí do juiz, magistrado, que deixou de comunicar uma prisão, no caso aqui não foi o juiz, desculpa, foi o delegado de polícia que deixou de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo previsto em lei, né, no prazo legal. Aí deu uma aplicação de multa de 2 a 2 anos, mas é estranho, é que mesmo que ele faça isso numa única oportunidade, não haverá incidência em concreto. Então, na reincidência, a pessoa sendo reincidente pelo crime, gente, aí sim, acho que o passo mais grave, né, que a legislação assim estabelece, entendo eu, que é aquilo que está na legislação em si, que deverás observar um grande ponto, um grande fator, que a perda da função pública, a perda do cargo público que ele está exercendo, vai se tornar em sentença, pelo efeito da condenação, né? O magistrado que está julgando o caso, ele vai perder o cargo, perda de cargo, mandato ou função pública. É algo muito complexo, é perigosíssimo isso. Então, eu acho que nós temos que observar pelo menos a parte mais grave, ela não é da esfera criminal. É isso que vocês têm que ter noção. A esfera, o que leva à parte mais grave, acho que de toda a legislação, conforme breves comentários, aqui eu já estendi o meu vídeo, mas acredito que da lei de abuso de autoridade, dos mais complexos de todos,
sem sombra de dúvidas, é a perda da função pública, mas que haja perda dessa função pública, desse agente público, somente por meio de reincidência. Sendo reincidente pelo crime, né, pelo mesmo crime, aí no caso, aí, o parágrafo único estabelece que sim, apenas o inciso 2º e 3º, que é inabilitação para o serviço público, cargo e função, que vai ficar inabilitado. No caso aqui, inabilitação é outro ponto importante. Eu acho que deveria fazer uma série de vídeos falando passo a passo sobre a lei de abuso de autoridade, mas agora, aqui ele diz a inabilitação, o que é uma parte incorreta, que não seria inabilitação. A pessoa ficaria suspensa para o exercício das atividades habituais do serviço público. Aqui ele vai ficar suspenso de 1 a 5 anos. Só que aí o que acontece? Uma pena muito branda. E aqui precisa também da reincidência. Uma pena muito branda. Por quê? Porque eu acho que é uma pena branda. Tendo em vista que ele vai ficar suspenso das suas atividades, no caso aqui ele está inabilitado para o exercício do cargo, mandato ou função pública, de 1 a 5 anos, mas o artigo 4º, parágrafo 2º, não diz exatamente se aquela pessoa que sofreu, né, nesse caso, teve essa condenação pelo crime ali previsto, da inabilitação para o serviço, ele vai receber sua remuneração. Então, aqui deveria estar suspenso também a remuneração. Talvez que vão dizer que é inconstitucional ou isso, aquilo, outro, mas aqui já é pena. Então, não haveria nem sentido de ter sido tão brando, né, em favor daqueles que cometem o crime previsto na legislação. Então, seriam esses pontos importantes dos efeitos das condenações, e haverá também as sanções na esfera administrativa, a sanção na esfera civil. Então, tem que observar todos esses critérios, porque são muito importantes. São 38 artigos de grande relevância, acho que de aspectos práticos. Para a advocacia hoje, a atividade é um nicho interessante para você atuar, não é por quê? Porque se você entender bem essa legislação, conforme eu já li 45 vezes, não sei quantos, 46 vezes, ainda assim eu tenho que dar uma leitura, mas é importante porque aqui eu fiz um apanhado geral, né, sobre a legislação. Então aqui é importante, cada artigo foi elaborado com críticas importantes que devem ser feitas, no entanto, apenas criou-se algumas figuras de crimes que temos que sempre estar atentos, né? Porque aqui você tem crime, por exemplo, deixar de comunicar imediatamente a execução de prisão temporária, prisão preventiva, a autoridade que a decretou. Então, é muito, no caso do dia a dia do advogado, é muito do dia a dia do promotor, do juiz, é muito do dia a dia do delegado de polícia. Então, é muito complexo. E não só daqueles que fazem parte do executivo, do judiciário, mas aqueles que executam as tarefas também lá do executivo, não é? Por vezes pode haver algum tipo de abuso de autoridade. Acho que é muito importante que tenhamos em mente que todos os órgãos aqui do poder, da justiça, dos poderes, né, da tripartição dos poderes, eles estão aqui devidamente delimitados. Eles podem sofrer um crime, cometer um crime. Então tem esse grande problema. Isso aqui na questão da conduta social do agente, consequentemente terá reflexos negativos, inclusive, em desfavor da pessoa que é condenada pelo crime. Então acho que é importante nós deixarmos bem claro isso. Acho que é uma legislação que pode ser que colhe alguns pontos importantes. Vamos ver se os advogados, vamos ver que a população no geral, eles tenham uma melhor maturidade para tentar aplicar a legislação caso concreto. Eu acho que é tão complicado deixar aplicar. Tem que aí, no caso, como é uma ação pública incondicionada, vai ser complicado nesses aspectos práticos, né? Qual seria o caminho de aspectos práticos? Eu acho que, assim como quaisquer outros crimes, né? No caso, aí vai ter que ofertar, fazer seria, no caso, apresentar, né, de forma mais formal ali no processo penal, conforme já diz o Código de Processo Penal, apresentar o fato para a autoridade pública, no caso o Ministério Público, e o Ministério Público vai ter que promover essa ação pública incondicionada. Isso seria o aspecto material. Agora, em relação ao aspecto até formal, se o Ministério Público não apresentou a denúncia, consequentemente ele pode até responder por um crime. Esse é o grande problema. Então temos que tomar muito cuidado. O Ministério Público já parece que hoje, na presente data, apresentou uma cartilha para evitar com que eles mesmos não sofram nenhum tipo de violação à legislação, lei de abuso de autoridade, porque eles também vão ter que trabalhar mais, aqui sem sombra de dúvidas, como ele ser o titular da ação penal.
Então vai ser bem extenso para eles. Agora, para que eles possam trabalhar, então os advogados, a sociedade no geral, ela vai ter que criar provas. Vamos supor, abuso de autoridade. Aqui, qual, por exemplo, um crime que poderia precisar de provas elementares? Vamos colocar aqui um exemplo, constranger a depor, sob a ameaça de prisão, pessoa que em razão de função, ministério, ofício ou profissão que guarde segredo ou resguardar sigilo. Como que um cidadão, aqui o artigo 15 falou, como que um cidadão vai conseguir colocar na prática isso aqui? Ele vai ter que gravar? Será que vai conseguir gravar naquele momento? Ao momento do momento de constrangimento? Perante a autoridade policial, por exemplo? É bem complicado, viu? Muito complicado. Agora, o que nós temos que levar em consideração, sem sombra de dúvidas, aqui, ó, deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente o preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. Bom, aqui é outra coisa muito complicada, que já deixa claro que não é aquele que cometeu o crime, não é o policial. Aqui já deixa claro, né, que de identificação falsamente um preso. Então, aqui dos agentes de segurança pública também, aqui terão uma grande celeuma de determinado caso concreto. E aí também eu acho importante as escolas de formação dos policiais, do Ministério Público, as escolas de formação dos servidores públicos em geral, no caso, seja eles servidor público federal, estadual, municipal, não importa. Eles têm que saber essa legislação. Tem que saber quais são os problemas que nós temos que enfrentar. Quais são os problemas que a sociedade vai enfrentar. E eles podem enfrentar processos que às vezes são bobas, situações em que se poderia se caracterizar, mas caracterizou-se por um crime que pode trazer prejuízo, né? Porque prejuízo maior é tirar um servidor público de atividade, né? Ainda que ele tenha cometido um crime, lógico, um crime de abuso de autoridade, obviamente, mas poderia se evitar utilizando-se meios preventivos. Então, aqui vai um conselho, pessoal que nos segue aqui nas redes sociais, no Instagram, YouTube, todos os lugares. Eu acho importante também passar essa mensagem para quem é do poder público, que consiga prevenir esses problemas e de violar a legislação que hoje tem a sua vigência, faz o seu caminho inicial, o seu pontapé inicial de aplicação. Espero que vocês tenham entendido sobre esse vídeo. Um forte abraço e até os próximos vídeos.